Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos aqui agora com um podcast com a palavra defesa. Meu nome é Tânia, eu sou advogada criminalista, atuante aqui no interior do Rio de Janeiro, em Campos Goytacazes, possuo um escritório Rocha dos Santos Advocacia e Assessoria Jurídica. Temos hoje um convidado, o doutor Antônio, professor. Quero que o senhor se apresente. Primeiro agradecer a honra de estar aqui com vocês, falando a assistência aí com a palavra defesa. Também justificar a ausência do Thiago, que certamente estará aqui no próximo porque era para episódio. ouvi-los, né? Na realidade, os sócios, o doutor Thiago e o doutor Antônio, vocês possuem um escritório? Nós temos um escritório focado em advocacia criminal, Santos Filho e Rede Advocacia Criminal. A gente atua também no interior do estado e em parceria em outros ambientes. E estamos aqui disponível para falar a assistência com a palavra defesa. Isso aí. Doutora Carolina, minha parceira, amiga, juntas aqui nesse projeto com a palavra defesa, para levar um pouquinho da advocacia, do dia a dia do advogado criminalista, como é na realidade, na essência. E hoje quero fazer algumas perguntas para o doutor Antônio, que é um especialista na advocacia criminal, atuante, também possui um podcast que eu ouço muito e é referência para os advogados, para os jovens advogados e para o advogado também que quer se atualizar. Doutor, eu quero que o senhor me diga um pouquinho da sua trajetória, como iniciou, como foi o despertar para a advocacia criminal. Eu fui mordido pelo bichinho da advocacia criminal, me parece, antes ainda da faculdade. Quando eu estava ali nas imediações de decidir prestar vestibular, ainda focando se prestaria em direito e tudo, mas a princípio era o que eu queria, eu fui assistir uma audiência e calhou de ser uma audiência criminal. Um amigo da família disse que as audiências eram públicas, eu não tinha noção nenhuma do mundo do direito, enfim, nem sabia que era possível qualquer do povo ingressar lá. E aí lá assisti uma audiência, era justamente uma audiência do Juizado Especial Criminal à época, e o magistrado da época tinha por praxe explicar cada ato para os estagiários que estavam presentes. Você lembra então, que era o magistrado? Era o doutor Ronaldo Assede. Nosso querido doutor Ronaldo. Finíssima. E aí, por conta desse hábito, ele acabou anunciando que haveria um júri dias depois, não me lembro mais com que distância, e que também seria aberto, enfim, que as pessoas poderiam comparecer, e eu compareci a esse júri também, e ali definitivamente tive certeza que queria atuar na seara criminal. Ali também conheci a instituição da Defensoria Pública, que até então não tinha, por não conhecer nada da área do direito, por não ter ninguém na família na área do direito, nem sabia que existia, e aí percebi que daqueles pontos queria atuar pela defesa. E aí acabei estagiando na Defensoria, na área criminal, e aqui estamos, né? Então, seu pontapé inicial foi quando você assistiu uma audiência e todo o ambiente te fez... Peraí, não, é por aqui mesmo, é esse caminho que eu vou seguir. Mas eu tenho minha dúvida também. O senhor, em algum momento, trabalhou ou quis procurar também saber sobre outras áreas, outras vocações, outros nichos? Eu cheguei a advogar fora da área criminal. Sempre advoguei com um pé no criminal, mas já fiz uma advocacia mais mista, vamos dizer assim, né? Atuando em alguma coisa fora da área criminal, um pouquinho de civil. Nunca atuei trabalhista, eleitoral, nada disso, mas já fiz um pouco de civil, pessoa jurídica. Mas não tem jeito. O sistema penal, apesar de todas as agruras, e provavelmente nós vamos chegar a elas aqui no papo, todas as mazelas, mas ele tem um quê diferenciado, em especial para nós que ocupamos o espaço da defesa, que mistura o desprestígio total, a guerra total contra aquele ao lado de quem nós estamos, com essa possibilidade de também abraçar aquele que todo mundo a princípio apedreja, e a gente poder estar ali ao lado, defendendo os direitos daquela pessoa, defendendo um processo justo, defendendo a melhor solução jurídica para aquela vida. Então, é sobre isso também, né? Sobre a gente perceber que a função da advocacia criminal é a função de tutelar a vida dos envolvidos, né? Sim. De antemão, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para vocês que estão nos assistindo agora que nos seguissem nas redes sociais, que começassem a se inscrever aqui no nosso canal, com a palavra defesa, e também no podcast do Dr. Antônio. A Defesa Podcast está lá no Spotify. Isso aí. E para colocar vocês no centro da nossa conversa, vamos explicar melhor. O Dr. Antônio, além de advogado, também é professor de universidades pós-graduações aqui da nossa cidade. Também por isso
que foi a nossa escolha principal aqui desse. Na verdade, ele é o nosso primeiro convidado aqui do podcast, justamente para fazer esse link da universidade, da preparação do aluno para o mercado de trabalho. E aí, gostaríamos de ouvir um pouco sobre isso, vez que... Mas é importante também ele dar início, né? Como foi essa trajetória do ambiente da advocacia criminal até chegar à universidade e qual foi o start que o doutor teve? Qual foi a virada de chave aí? Qual foi o início? Eu, depois que ingressei na faculdade de Direito, como muitos estudantes, principalmente, né, de agora, todo mundo fica encantado também com a possibilidade de um concurso público e tudo mais, então eu passei por essa etapa também. Mas a proporção que o curso evoluiu e que o encantamento pelo sistema penal foi aumentando, eu defini que advogaria especificamente na área criminal. Então, diferente de muitas pessoas que pretendem inicialmente assim percorrer um caminho de uma advocacia já mista desde o início, eu desde o início achei, e aí foi uma sorte, né? Eu e o Thiago costumamos brincar que não há uma fórmula mágica, né? Cada vida tem o seu percurso, sim. Mas eu acho que se em várias coisas tropecei, nisso eu acertei, que era desde o início me firmar como alguém que atuaria em advocacia criminal. Então, o que o doutor está me dizendo que uma especialidade já bem definida no início, poupa tempo, poupa... eu acho que é até uma própria insatisfação. Eu vou definir o meu nicho, eu vou me especializar e com isso eu vou... eu acredito que faz a diferença numa carreira. Com o mundo que a gente tem hoje, né, com tantas possibilidades, com acesso a contratações à distância, eu acho que hoje é indispensável, se há algum tempo isso já foi um diferencial, hoje é indispensável focar em uma direção, né? Se é contencioso de massa, vamos no contencioso de massa, se é contencioso individual, vamos nele, se é trabalhista, nele. E eu até costumo dizer que, eventualmente, o seu escritório pode ser plural, mas você não pode. Quem pensa em doutora Tânia, não pensa em doutora Tânia para uma grande causa trabalhista, por exemplo, ou não pensa em mim, porque essa não é a sua identidade. Doutora Tânia, advocacia criminal. Então, e isso é algo que se constrói com o tempo, né? Essa imagem é uma imagem que vai se construindo com o nosso trabalho, mas também com essa afirmação. Se um dia as pessoas me encontram na vara do trabalho, no outro dia no juizado especial civil, no outro dia fazendo um júri, aí você fica sem identidade. Então, acho que hoje, o mercado de hoje, e o jovem, né, já que estamos falando aqui também para jovem advocacia, para os estudantes, precisa se dar conta disso. O mercado de hoje é um mercado para isso, para definição de nicho e de especialização, e vai atuar com criminal, eventualmente até depois fazer subdivisões, né? Nós temos colegas que fazem só júri, outros colegas que focam mais em sustentação oral, outros de grandes operações. Então, essa especialização e esse afunilamento, eu acho que ele é essencial nos dias de hoje para se estabelecer efetivamente uma carreira. Você falou, doutora Tânia, sobre a frustração, e muitas vezes a frustração do jovem advogado vem disso, de uma falta de direção, né? O Thiago não está aqui, mas eu vou fazer o papel dele de filosofia e base de citações e tudo mais. O Sêneca tem uma frase muito famosa no sentido de que quem não sabe para onde vai, todo vento serve para essa pessoa que está sem direção. Então, quando você se dispõe a advogar para tudo, é mais difícil de você estudar, consequentemente seu serviço não consegue ficar, né, excepcional, porque ninguém é muito bom em todas as áreas. Com certeza. E aí seu serviço não se destaca porque você pode ser bom em várias coisas, mas muito bom não dá para você ser em todas ao mesmo tempo. Né? Eu também comungo desse mesmo entendimento. Eu acho que se você, dentro da advocacia criminal, ali tem várias áreas que você pode se especializar e definir bem o que você quer fazer, o que o seu escritório se propõe a fazer, mas fazer com excelência, com dedicação, com comprometimento, porque nós lidamos com vida, é algo muito... Eu costumo dizer que a advocacia criminal, o advogado criminalista, ele é diferenciado. Totalmente diferenciado. Não estou dizendo que nós somos melhores, né? Estamos lá. Não é isso. Eu quero dizer que nós somos diferenciados, porque foi o que o doutor falou no início. Estamos ao lado de pessoas que estão à margem do Estado, pessoas que estão totalmente vulneráveis
E o peso de um Estado sobre, né, um paciente, um indiciado, é algo muito sério, muito sério. E tendo um advogado comprometido, especialista, que se dedica a fazer a diferença naquela causa, com certeza, eu acho que esse deve ser a visão e o pensamento da maioria dos advogados que pretendem atuar e se dedicar à área criminal. Né? Eu vou fazer só um adendo em relação a, principalmente, marketing digital. Aqui a gente está tratando muito dessa questão de ser especialista, mas no início da advocacia, aqui eu falo mais voltada para a jovem advocacia iniciante, a gente realmente não sabe para onde ir. Sim. Então, inicialmente, você vai acabar trabalhando com todas as demais áreas, conforme o doutor Antônio aqui explicou. Ele mesmo já trabalhou na área civil, a doutora Tânia também já fez alguns processos na área civil, eu também já trabalhei em outras áreas. Então, assim, inicialmente, você vai pegar outras áreas também, até mesmo para que você defina qual é o nicho que você deseja, qual é o nicho que você mais sente apaixonado, né, por trabalhar. Mas no marketing digital, na hora de mostrar quem você é, eu sempre dou esse conselho, né, para os estudantes seguirem. Na hora de dizer quem você é, sempre especifique uma área que você deseja, sabe? Que você tem mais, se sente melhor para atuar. Porque, inicialmente, as pessoas vão te ver como especialista naquela área se você disser que você é especialista naquela área. E o cliente da área criminal, quase sempre ele procura alguém especialista. Sim. Mas, assim, em relação ao marketing no geral, nunca diga que você é generalista, que você faz tudo, porque quem faz tudo, né, não faz nada. Eu acho, né, que hoje em dia, as normas nossas éticas evoluíram, e até a nível de legislação também, para tornar a parceria algo absolutamente tranquilo, com possibilidade de remuneração aos parceiros, enfim. Então, se antes isso era algo tido assim, meio que às escondidas, como firmar essa parceria, uma preocupação até de o cliente não escapar de um escritório para outro, a especialização somada à ideia de se fazer parcerias, ela permite não perder o cliente, né, porque eu tenho um cliente que confia em mim a par da minha especialização, fazer a indicação de um bom profissional, né, e que se dedicará exclusivamente àquela área. Eu até, assim, para além da questão do estudo, para além do marketing, acho que isso te dá um diferencial também de atuação. Quer dizer, nós que militamos na área criminal, nós conhecemos a velocidade das serventias, qual juízo é de cada forma, onde o juízo é mais rigoroso, onde é mais tranquilo, até o passo a passo burocrático, quanto tempo demora a expedição de um alvará de soltura, por onde ele passa. Quem migra a todo tempo de área em área não consegue acompanhar essas modificações, então é impossível. E aí barreiras que não precisariam existir, que são essas, né, barreiras práticas, surgem quando você, jovem advogado, resolve se aventurar, né, numa área completamente diferente da sua, quando muito mais confortável e muito mais prudente era você dizer, olha, isso infelizmente eu não atuo, até sei, mas não atuo, mas tem aqui fulano que atua, tem parceiro e tal. Sim. E aí, enfim, é um jeito de acomodar as coisas, acomoda o interesse comercial sem você fazer nada também de irresponsável. Eu acho que um contrato de parceria seria algo que pode e deve ser feito entre as partes, sim, porque aí você fica bem mais tranquilo, claro, porque existe um contrato e você vai ali respeitar aquele contrato. E eu acho que ser íntegro, eu acho que o meu nome, por si só, é algo que a gente tem que zelar. Claro. E tomar uma atitude de passar por cima de um colega, pegar um processo e você não tem procuração e entrar ali com uma procuração sem entrar em contato com o colega. Eu acho que são coisas que o jovem advogado tem que ter cuidado. Sim. E não é porque o cliente está te pagando, você tem que fazer, porque cliente eles vão. Mas a parceria e o colega, ele permanece. Com certeza. E como o doutor falou, eu já precisei dos serviços do doutor Antônio em uma determinada situação. E eu falei assim, eu preciso de um parceiro. Eu ainda não conhecia a Carol. Aí eu falei assim, não, eu preciso de uma pessoa aqui. E eu acho que competência, integridade,
são algo que não devem faltar para um advogado. E aí, quando eu olho para o doutor Antônio, eu vejo, não, de fato é uma pessoa íntegra e que não vai avançar, que não vai fazer o que deve ser feito. Olha como, quando eu pensei em integridade, quando eu pensei assim, não, essa aqui é a pessoa, eu pensei no doutor Antônio. E não errei. Isso aí. Olha, eu também tenho mais uma dúvida. A gente fez aqui uma série de questionamentos. Pode fazer a pergunta, Carol. Que o doutor trabalha bastante, divulga muitas vezes sustentações orais, né? E eu aprecio muito enquanto jovem advogada. Acredito que quem vai assistir agora. Não só jovem advogada, porque eu também, eu acho assim, a desenvoltura Gente, do doutor Tiago, doutor Antônio, nos tribunais. Dê conselhos a nós. O que você diria para alguém que está de frente agora para um desembargador e precisa se posicionar, precisa defender o seu cliente? Olha, bom, antes de tudo, deixa eu agradecer redobradamente a honra de estar aqui. Eu fiz isso no início, mas preciso reforçar. E também agradecer pelas palavras, doutora Tânia. A recíproca é verdade, então fica aqui esse registro. Sobre a sustentação oral, coincidentemente, estava vindo para cá, para a gravação, e um colega me mandava mensagem falando, vai ser minha primeira sustentação oral, o que eu faço? E todos nós passamos, né, por isso em algum momento. E me parece que o grande ponto, e quem dá aula nesse assunto é o Tiago. O Tiago tem até um curso de sustentação oral. De fato, eu preparei a pergunta, nós preparamos tá vendo? a pergunta pensando nele. Pensando nele. O Tiago tem um curso muito interessante sobre sustentação oral, então depois aí quem está na assistência quiser, procure lá o Tiago nas redes sociais ou me procure que a gente encaminha lá para o curso. Mas o ponto principal da sustentação é se entender que ela, e isso hoje em dia eu acho que é mais importante porque todos nós estamos expostos à vitrine da internet, que é muito útil, mas que às vezes encanta a ponto da gente esquecer o que está acontecendo fora dos stories, né? A vida que está rolando ali, o processo que está caminhando. Então, o ponto principal da sustentação me parece entender que é algo óbvio até, mas entender que ela é comunicação. E se ela é comunicação, a minha preocupação não tem que estar comigo ou com fazer um discurso que me parece muito legal, de grande satisfação. A preocupação da sustentação tem que ser com o ouvinte, né? Quem é o desembargador, quem é a desembargadora que eu quero convencer. E quem é mesmo. Ou seja, em câmaras diferentes, você fará sustentações diferentes. Né? Todos nós fazemos isso a todo tempo, com tudo da vida. Né? A roupa que se usa para nadar não se usa para ir à igreja. E a comunicação precisa ter essa versatilidade, mas orientada por quem é o seu ouvinte. Muitas vezes o seu ouvinte, inclusive, não é o relator, porque você já sabe, por exemplo, que aquele relator tem posição contrária ao tema que é o tema principal do seu recurso. O seu ouvinte é o revisor. E aí você tem que procurar falar coisas que, seja pelo seu caminhar jurídico, seja pela forma como você apresenta as ideias, que empolgam o revisor, que o animam a fazer diferente do que faz na maioria das vezes. A gente, com a pandemia, né, apesar de tudo, mas ela trouxe uma vantagem que foi essa informatização ainda mais aprofundada do judiciário e a possibilidade da gente acompanhar as sessões praticamente diariamente, né, e de forma remota. E a gente vê que em muitas sessões são julgados 100 casos. Né, e que o tradicional é acompanha, né, ainda que haja sustentação. Sim. Né? A sensação é que não ouvem, você está fazendo ali e parece que não está surtindo efeito. A gente até brinca que quando o relator, depois que a gente faz a sustentação, começa muito, antes de tudo, quero parabenizar, já se sabe que vai votar contra. Né? Quando ele vai votar a favor, ele entra direto no voto. Mas, então... tentando ser objetivo sobre as dicas de sustentação. Acho que a primeira é isso. Verificar quem vai te ouvir. É um grupo de julgadores mais jovem, um grupo mais tradicional, aquele grupo tem decisões mais garantistas ou decisões mais que apertam mais o réu. Não faz sentido, por exemplo, você fazer um discurso fortíssimo sobre o sistema acusatório, sobre direitos e garantias fundamentais numa Câmara que você sabe que é absolutamente avessa àquilo. Né? Recentemente nós tivemos no escritório um caso, e assim, né, não vou falar nenhum detalhe do caso, mas é só o contexto que é útil. Era uma Câmara que prestigia muito a palavra dos policiais.
E aí a gente tinha vários argumentos diferentes para chegar onde queríamos, mas o argumento mais importante ali era dar crédito à versão dos policiais com o objetivo de mostrar que isso escancarava a ilicitude da prova. Se a sustentação começasse falando que as provas ilícitas são inadmissíveis, né, com 10 segundos todos os ouvidos já seriam fechados. E agora no online eles se fecham mesmo, né? A gente acompanha na câmera, vê eventualmente o julgador, né, olhando para o alto ou claramente visando outra coisa na tela. Então, e isso assim, se por um lado a gente tem que ficar chateado com a qualidade do corpo julgador, por outro lado também a gente tem que fazer a meia-culpa e perceber que houve uma falha nossa na captação daquela atenção, né? E aí, só para fechar essa ideia de conselhos assim, sobre sustentação, além de olhar para quem vai nos ouvir, hoje, isso também já era, né, uma prática anterior à pandemia, mas acho que hoje é fundamental, como o número de sustentação aumentou muito em relação ao que acontecia antes da pandemia. Tanto que há movimentos até legislativos para tentar diminuir a quantidade de advogados que faz sustentação. Ficou mais importante o despacho pré-sustentação, né? Para que já se chegue lá à sessão de julgamento com o relator sabendo do caso, o revisor sabendo do caso. Eu também sou adepta à questão dos memoriais, né? Você, na realidade, dias antes, é importante você ter esse contato, entregar todas as pessoas ali que irão participar, nem só os 3 desembargadores, mas geralmente eu entrego os memoriais para todos os desembargadores. E envio por e-mail, se tem a possibilidade de ir de forma presencial, marcar, entregar, explicar. Eu acho que isso já facilita. Traz diferença para o caso, né? Traz a diferença. Agora, me explica uma coisa, doutor. Existe uma diferença de audiência de custódia, o advogado que se posiciona em audiência de custódia, em audiência de instrução e julgamento, e em tribunais superiores. Sim. Eu gostaria que o doutor passeassem por essas sustentações, por esse posicionamento. E fale para o jovem advogado como se portar, como a importância de ter uma boa colocação, não é só uma impostação de voz ou estar ali apresentado, mas sim entregar para o magistrado, para o desembargador, para o ministro, algo interessante que faz parte do processo e como o jovem advogado devem se comportar. Seguramente esses três ambientes geram advocacias diferentes. Há inclusive quem atue mais em uma, mais em outra, né? E acho que o grande ponto, ligado àquilo que eu falava agora há pouco, é de se perceber a diferença dos ouvintes e até da finalidade do ato, né? Quando você está na audiência de custódia, o objetivo é decidir sobre a prisão e liberdade daquele indivíduo. E o seu foco tem que estar nisso. Mas, e aí não é uma crítica a ninguém, mas é que o papo aqui, né, da gente trocar ideias e tudo mais... Claro. Muitas vezes eu percebo que o colega que vai fazer a audiência de custódia, às vezes não para analisar o seguinte: esse caso é um caso que, nesse juízo de custódia, né, e aqui no Rio de Janeiro a gente só tem 3 portas de entrada, isso costumeiramente solta, costumeiramente prende. Esse promotor que está aí fazendo, ou essa promotora que está aí fazendo audiência hoje, ele costuma se manifestar favorável ou não, e o que importa para essas pessoas, ou seja, né, nós somos de uma época, doutora Tânia, e aí, Carol, você é mais jovem que a gente, mas nós somos da época do pedido de liberdade por escrito. Ainda nem se falava, né, em audiência de custódia. E havia mais ou menos um padrão no que se pedia e na forma como se pedia. Eu me lembro, até estagiário, aquele tradicional pedido de liberdade com 130 folhas de assinaturas, né, o abaixo assinado, que a família levou para todo mundo assinar, enfim. E aquilo talvez já não fizesse, à época, grande efeito persuasivo no magistrado, mas fazia parte do costume. Certo. Agora, hoje, definitivamente, isso faz muito menos diferença, a não ser que para aquele julgador específico isso faça diferença, ou para aquele caso específico isso demonstre algo útil. Então, algo que eu às vezes sinto falta, assim, né? E aí não estou falando nem de advocacia, a título acadêmico, ali fico olhando a audiência, assim, como alguém que pesquisa aquilo, mas de o colega que vai fazer a audiência focar no que vai fazer diferença para aquele ato e ter noção da dinâmica do próprio ambiente da audiência de custódia. Ou seja, ali você tem muitas audiências para fazer. É muito célere, né? Tudo muito rápido. Você não então, tem assim, como... Se o meu caso tem um ponto distintivo emocionante, eu tenho que
apontar logo ele, trazer documento dele e tal. Tem que ser Se bem não certeiro, tem, assertivo ali. se não tem, e aquele caso é um caso que programadamente será de conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há muito o que ser feito ali. E aí não adianta eu sentar lá, né? E querer dizer, olha, aqui há uma grande irregularidade. Porque isso não vai levar ninguém. Eu posso falar de Sêneca, de Ulpiano, posso falar de um monte. E isso não convence ninguém. Pode satisfazer meu ego. Pode até, em alguma medida, satisfazer o cliente, que às vezes vê ali alguém falando, fala, não, o doutor brigou, né? Não adiantou nada, mas ele brigou, né? Mas efetivamente não resolve o problema da liberdade daquele indivíduo. Então, na audiência de custódia, acho que o ponto central tem que ser conhecer o padrão decisório daquela vara, daquele juízo de custódia, e baseado nisso decidir se aquele caso é um caso que tem alguma chance de liberdade. Se tem, ver o que faz diferença para isso e focar exclusivamente nisso. Né? O doutor falou algo muito importante, eu vou interromper o doutor, com licença. O que acontece? Eu também sou desse entendimento. E às vezes eu estava até me questionando, será que eu estou sendo prática demais? Será que eu estou sendo prática demais? Porque eu costumo olhar, não, isso aqui tem antecedentes, não tem antecedentes, vai ser possível, não vai ser possível. E aí eu já até vou falar com o meu cliente ou com a família de uma certa forma. A chance aqui vai ser menor. Menor, né? Não é que eu estou dando certeza que vai resolver, que não vai resolver, né? Até porque nossa profissão é de meio, não é, né? Não é, enfim, não é obrigação de isso, resultado, é né? obrigação de resultado. Mas eu sou muito direta com relação à audiência de custódia. Eu não costumo fazer, eu faço um pedido bem direcionado, bem assertivo, e não tem aquela introdução, aquela oralidade toda, porque eu vejo que o ato não é necessário. E digo até mais, talvez fazer isso, né, de ser sucinto nos casos que não demandam mas eu estava até me culpando, distinção, será que eu estou agindo corretamente? Eu acho que isso permite uma vantagem, que é aquela vantagem aquele argumento de autoridade dos promotores de justiça em júri, que fala assim, quando é para absolver, eu peço para absolver, né? Então, se você é sempre sucinto, você tem condição de, num caso que é diferenciado, dizer, excelência, esse caso é diferente por isso. E aí te dá a chance, porque você não é alguém que todos os dias chega ali, né, num auto de prisão em flagrante, sei lá, de porte de arma, que a arma foi encontrada na cintura da pessoa, e não há nenhum debate sobre a legalidade da prisão, e que você quer, né, tirar uma tese da cartola que não existe, só para dizer que se sustentou alguma coisa. Então, se você sempre tem um padrão sucinto, num caso que é diferente, você até ganha mais ouvido do magistrado e do promotor de justiça. Eu costumo juntar antes, né, documentos, a pessoa Sim. trabalha. Eu sei que eu não posso juntar o pedido de liberdade, mas eu posso juntar a procuração, cheguei na delegacia, atendi meu cliente, atendi a família, e só que ele tem trabalho, ele tem carteira assinada, estava numa situação, uma situação ato isolado na vida dele, uma situação infelizmente, e aí eu junto todo esse documento, né, e já me preparando para o pedido. Sim. Porque quando a gente não junta, muitas vezes eu já vi caso de promotor afirmar, não tem comprovação de residência fixa, não tem comprovação de trabalho, então eu acredito que seja fundamental sim essa juntada de documentação antes, um pouquinho antes da Eu não audiência. posso juntar o pedido de liberdade, mas Sim, eu posso mas juntar... os documentos, né, que vão instruir até o seu pedido, isso é fundamental, né? Nessa questão de fazer o magistrado te ouvir, no início da minha advocacia eu passei por uma situação que eu percebia que toda vez que eu ia fazer audiência de custódia, ou o juiz já estava mexendo no celular, já tinha decidido, só apertou veio Ctrl+C na hora. Falei, gente, tem alguma coisa que eu preciso fazer diferente que não tá me ouvindo. Aí chegou num determinado caso que eu falei assim, olha, excelência, o Ministério Público já falou que ele é primário, que ele tem bons antecedentes, isso Vossa Excelência já sabe. O que Vossa Excelência não sabe é... Aí todo mundo parou e... Pra ver o que era, né? Meu Deus, agora eu preciso sustentar o que eu falei, que todo mundo, depois daqui eu já não sei mais o que fazer. Então, assim, é importante mesmo que a gente entenda que isso também é um problema nosso, que o magistrado não ouvir, não prestar atenção, às vezes fala muito mais sobre nós do que sobre ele. Correto. E esse ponto da juntada de documentos, ele é muito relevante. E na sua pergunta inicial, você falava da audiência de instrução, que muitas vezes a gente se depara com processos em que a história era boa, o caso era bom, mas dormiu-se na hora de produzir prova. Então,
Então, de nada adianta também a gente ir para a audiência de custódia reclamar de uma ilegalidade se essa ilegalidade não está minimamente demonstrada nos autos, né? Ah, ele foi agredido. Tudo bem, mas eu tenho o que sobre isso? E dá para a gente produzir, mesmo na emergência da audiência de custódia, dá para produzir uma declaração. Né? Produzir, que eu digo assim, né? Trazer aos autos a declaração, né? Não fabricar, mas trazer aos autos uma declaração, uma foto, um vídeo, uma gravação. Enfim, isso tem como ser trazido ao caso, até mesmo para que isso possa ser objeto da decisão, ainda que seja uma decisão negando, mas que isso conste lá na decisão, apesar disso estou negando, e para viabilizar eventualmente uma habeas corpus. Eu acho que por isso que cada caso tem que ser analisado de uma forma muito minuciosa. Eu acho que os detalhes de todo o contexto fático, os personagens ali envolvidos, como se deu toda a dinâmica e o que eu posso fazer para ajudar. Por isso que quando você tem eu vou fazer audiência de custódia em massa, e aí, por um preço muito lá abaixo, você está prejudicando, sim, todo o desenrolar do processo, todo o desenvolvimento de defesa, de tese defensiva. E, infelizmente, nós estamos em uma época em que o valor de uma audiência de custódia está muito aquém do que realmente deveria ser. E isso prejudica muito quando chega-se numa audiência de instrução e julgamento, você depara com um processo em que foi feito, deixou de se fazer, porque a audiência de custódia é um momento, sim, de você analisar todo o contexto fático, probatório, construir. Eu acho que a prova ali, eu acho que dá para ser feito, sim, em uma audiência de custódia, ali na fase do inquérito, do auto de prisão em flagrante. Mas eu tenho aí algumas situações que eu fico triste com esse posicionamento de que o valor muito abaixo e você vai ganhar pela produtividade, pelas realizações de audiência de instrução, não, audiência de custódia com valor muito abaixo. Acho que tem se esquecido muito essa diferença de valor e preço. Sabe, preço é quanto a gente cobra para estar no local, mas para ir, para trabalhar. Mas valor qual é o valor, qual é a importância disso na vida do cliente. E todo ato processual criminal, seja ele criminal ou não, todo ato processual, sim, ele é fundamental. Ele tem possibilidade de reverter uma prisão, de conseguir uma vara de soltura para uma pessoa, né, restituir uma liberdade, enfim. Então, todo ato é imprescindível. Voltando à pergunta aí, como o advogado, iniciando ali, ele finalizou a audiência de custódia, foi para uma audiência de instrução e julgamento, e aí como que ele deve se portar diante de um magistrado com um pedido de liberdade, ou suscitar uma nulidade? É um momento oportuno, em uma audiência de instrução e julgamento, diante de toda aquele ato, e aí, não, eu vou aqui falar e declarar e pedir aqui a nulidade. Sim. Diferente da audiência de custódia, que acaba que toma o advogado assim na urgência, de repente, né, e ele tem pouco tempo para se preparar, lá na audiência de instrução, acredito que tudo que vai se desenvolver lá começa muito antes, e isso tem a ver com aquela importância que você destacava, que às vezes até o cliente não se dá conta, né? Ele acha que ele está contratando alguém para a audiência de custódia, né, mas aquele alguém é o primeiro a estar tendo contato com o caso dele e que pode ali naquele momento, a par da audiência, tomar decisões boas ou ruins, que algumas são reversíveis, sim, outras não são, né? Há, por exemplo, evidências que desaparecem. Então, por hipótese, uma filmagem de alguém que o cliente que está preso conta ao advogado da audiência de custódia e que eventualmente esse advogado não prossegue naquele caso, pode se perder com o passar do tempo. E aí, quando ele for citado, imaginando que ele tenha sido solto, ficou todo satisfeito, quando ele for citado e for apresentar a resposta à acusação, o vídeo já não existe mais. E aí, já não se tem mais como produzir aquele elemento que, às vezes, era importante para a tese defensiva. Então, diferente da audiência de custódia, que é urgente, a audiência de instrução, por ocorrer, né, num momento processual bem mais avançado, ela pressupõe, me parece, algo que o Jader Marques fala de um jeito bem bacana, que é o projeto defensivo, né? De formar um plano de voo. Então, eu tenho que, desde o primeiro momento que eu tive contato com o caso, seja ele qual for, né, o seu momento de contratação, traçar uma direção de para onde você quer ir com aquele caso. Isso, às vezes, é mais fácil de traçar, porque o caso é mais prático.
Outras vezes o caso é complexo e isso vai se formando aos pouquinhos. Mas é preciso ter um plano. E é esse plano, me parece, que vai ditar como funcionará a audiência, né? Se a audiência é uma audiência focada na produção da prova efetivamente, se ela é uma audiência focada em controlar determinados assuntos, mas já se sabe que uma parte dos assuntos não tem jeito, né? Há audiências em que a gente chega querendo confirmar o fato, há outras em que a gente... Porque, por exemplo, vai se discutir que o fato é atípico, então eu quero forçar que o fato aconteceu, mas para no final trabalhar com uma tese de que aquele fato, apesar de ter acontecido, não é criminoso. Há outras audiências em que o objetivo é dizer que o fato pode não ter acontecido, né? Ainda ontem eu folheava um processo, e a gente folheava até sob a perspectiva de uma eventual assistência de acusação, em que deu para perceber, folheando, e é claro que essa avaliação ela é injusta, né? Porque quem acompanhou o processo foi tomando decisões ao longo dele, e agora a gente olha confortável, né? Com tudo quietinho, só lê. Mas claramente havia, né, 2 caminhos a serem seguidos, eles não eram excludentes, eles poderiam ter sido trabalhados conjuntamente, e optou-se por um caminho que no final deu errado. Então, assim, muito mais prudente e muito melhor seria ter insistido nas duas direções, e talvez o resultado tivesse sido diferente. Então, a audiência de instrução, acho que ela começa num passo atrás, que é definir o que se quer naquela audiência, quem vai ser ouvido e o que se quer extrair de cada pessoa. Uma testemunha, às vezes, serve para produzir prova sobre uma determinada circunstância do fato, outra já serve para produzir prova sobre um ponto mais essencial. Enfim, e aí você tem que, né, dimensionar. Até pensando que a outra parte também pergunta. Então, acho que assim, na coisa do controle da prova, né, a gente só tem controle do que a gente não leva, né? Mas a testemunha que a gente arrola, a gente pergunta, mas o MP também pergunta. Então a gente tem que ter cuidado assim, o que ela tem de bom para me trazer, né? É tão bom que vale a pena o que ela tem de ruim para eventualmente trazer se perguntarem, né? Porque senão é melhor deixar ela de fora. Como o direito, né, ou a advocacia criminal tem ramificações, é um jogo que você olha, eu vou avançar, não vou avançar, vou recuar. Em que momento aqui você coloca as peças no tabuleiro e agora, peraí, que jogada eu vou fazer? É dessa forma. E nada é estático. Uhum. Você simplesmente vai avançando com base no que o que vão trazendo para você, e aí você vai delimitando, você vai criando estratégias, vai tendo uma visão de um todo. Possivelmente pode ser dessa forma, mas quem vai dar ali o checkmate, na realidade, é o juiz que vai dar aquela decisão. Então, nós temos uma probabilidade, a gente tem que sempre falar com o cliente que você tem uma probabilidade, mas não tem uma certeza absoluta, porque quem decide é o magistrado. Mas é bonito de se ver toda essa dança dentro de um trabalho bem feito, comprometido. Eu acho que a advocacia criminal é diferenciada. Vou voltar a falar. É diferenciada. Me perdoa as outras áreas. Mas... É bom demais você ficar ali, aquele friozinho na barriga. Quando se fala em sustentação oral, em pedidos orais ali no momento da audiência, dá aquele friozinho na barriga. Me confessa, doutor. Normal, dá claro. ou não dá? Olha, isso não é de ninguém da área do direito, é de Fernanda Montenegro, que é referência, né, em dramaturgia, mas a Fernanda, alguém perguntou a ela se ela ainda sentia frio na barriga para entrar num palco ou para gravar uma cena. E ela disse que nunca poderia perder isso, né? E acho que na advocacia a gente nunca pode perder até esse certo receio do se vai dar certo ou não. Porque é ele que permite que a gente tome mais cautela, que a gente seja mais cuidadoso. Às vezes o rolo do dia a dia, né? Fala, isso aqui é tranquilo, porque é assim e tal. E aí é nessa hora que eventualmente algo dá errado. Então, por exemplo, hoje a gente tem, e aí, né, a gente fala aqui para advocacia, para jovem advocacia, para aqueles que são só entusiastas da área do direito, a gente tem um padrão no escritório das petições serem checadas duplamente. Então, eu faço a petição, o Thiago olha, depois o Thiago confirma, me manda, eventualmente eu reolho, e aí só então a gente peticiona. E isso, é claro, gera uma demora no processo de peticionamento. Então, isso tem que ser feito, faz com que a gente tenha que se antecipar um pouco em relação aos prazos. Mas isso traz uma vantagem muito grande. A gente procura fazer isso até em petições assim, muito simples, uma juntada. Porque uma juntada é simples, mas ela é simples em termos de linhas.
né? Ela tem poucas coisas para serem inscritas numa petição de juntada. Sim. Mas ela pode ser um passo muito importante. Porque se eu não olhar direito o que eu estou juntando, vai que eu junto um PDF que tem lá alguma coisa que não é o ideal para aquele momento do processo. Então, se tem alguém para checar aquela juntada, até uma juntada pode fazer muita diferença. Então, tudo que a gente faz, a gente procura que os dois olhem com o objetivo de evitar. Ainda assim, é claro, de vez em quando passa um erro ortográfico, passa um erro de lógica. Temos que ser eternos críticos do nosso serviço, de olhar e falar, isso aqui podia ter ficado melhor, podia ter ficado, né? Cada petição, quando a gente olha, né? E acho que vocês devem partilhar dessa mesma coisa, você olha às vezes um processo que tem uma petição de 1 ano atrás, você olha, isso aqui eu podia ter feito diferente, hein? Por que eu fiz assim, não fiz assado, né? Até antes eu falei, gente, mas a gente peticionava desse jeito? Sério? Que bagunça. Mas que coisa, que letra é essa? E até de formatação, exato. Eu não uso essa, gente, que letra é essa? Hoje, como muda? É evolução, você está evoluindo, você está buscando sempre aprimorar, sempre estudar. O advogado, ele nunca se cansa. Porque a lei, eu acho que a evolução humana vai ao passo que a legislação não consegue alcançar. Sim. Não consegue alcançar. E nós, como operadores do direito, temos que estar sempre ali em evolução e muitas das vezes e além do que a lei, porque vai ter situações que você, não, peraí, aqui não dá mais. Essa tese defensiva, vamos ter que inovar. Os desafios ficaram diferentes, né? Se antigamente alguém, para ter acesso a uma decisão do STF, precisava ir naquele livro da revista do tribunal. Eu fui assinante dessa revista. Tinha um monte lá no escritório. Citava a jurisprudência pelo fascículo da revista dos tribunais número tal, né? E só tinha aquele. Então, quer dizer, o magistrado também só tinha aquele acesso. Agora todo mundo tem acesso a tudo. O STJ decide algo, né? Hoje à tarde, no fim da tarde, está explodindo no Instagram um trecho do ministro falando um pedaço daquele voto. Até antes de colocar, o Twitter já está bombando. Então, assim, isso traz pra gente um novo desafio, né? De estudar mais e sou partidário de que o clássico, até certo ponto, né? Ninguém pode ser engessado com a ausência de tecnologia, mas o clássico não sai de moda. Então, assim, a base de tudo nunca pode ser perdida. Às vezes a gente fica tão preocupado com tudo que está em volta, com marketing, com jurimetria, com formatação mesmo da petição e perde, às vezes, um pouco de vista do beabá. Tá, mas peraí, mas isso aqui começa por onde? Isso aqui, vamos estudar isso de novo? Porque a gente sempre pode aprender mais um pouco de cada ponto, do ponto básico mesmo, da apelação, que todo dia lá você faz uma, né? Mas parar, reler um manual sobre apelação, um curso de processo, pode fazer diferença num caso, pode te dar um insight que sua cabeça já se perdeu no volume de informações. Sim, a gente tem um volume muito grande. Muito, né? assim, vou fazer uma audiência, eu quero ler sobre aquilo, eu quero saber como é que eles estão se comportando. Sim. Eu acho que nunca é demais. Nunca é demais. Mesmo assim, pecamos, erramos. Claro. E muitas das vezes um erro para um advogado custa uma vida, custa uma condenação. E você se cobra muitas das vezes. E é difícil. Mas eu acho que o caminho é esse. E quando se fala, doutor, em tribunais e tribunais superiores, como se dá uma sustentação, como é uma preparação de um advogado, de um jovem advogado. Hoje nós temos essa questão aí, esse questionamento, esse projeto-lei que está sendo confeccionado por advogados, dizendo que jovens advogados teriam que ter 5 anos para atuar no tribunal de júri, 10 anos para se posicionar em sustentações a nível de tribunais superiores, o que eu acho muito triste, advogados, porque jovens advogados, eles têm muito a contribuir com a advocacia, são pessoas que se dedicam muito, que têm muito conhecimento, que ajudam o advogado, que eu sou daquela época que não tinha internet para pesquisar, e hoje me ajudam bastante nesse ambiente, nesse mundo virtual, e até com atualidades, com notícia. Então, e sabem fazer peças belíssimas, impecáveis. E é muito injusto se passar um projeto-lei de tamanha
inconstitucionalidade. Além do mais, não faz sentido, porque falam que com 5 anos você tem experiência, mas como que a gente vai ter experiência se a gente não pode atuar? Não faz sentido, é inconstitucional. Mas eu quero saber o posicionamento do doutor. Tem um problema de proporcionalidade, né? Eu quero saber a posição do doutor com relação a como o jovem advogado se comporta ou se porta nos tribunais e nos tribunais superiores. Eu também concordo que pelo menos há um problema de critério, né? O critério da data da inscrição, vamos dizer assim, para ele ser determinante, se você pode ou não pode, ele é sem sentido. E também acho que há uma barreira constitucional, seja por violação à livre iniciativa, seja por violação ao próprio acesso à defesa, enfim. E até indo mais longe, ao direito pensando na área penal especificamente, né, mas o direito do acusado escolher a sua defesa, quer dizer, se ele quiser ser defendido pelo jovem advogado, enfim. E aí se vai dizer que, né, nesse caso não cabe a sustentação, mas acho que o projeto, ele é um reflexo, talvez, de uma angústia, de uma resistência ao novo, porque a jovem advocacia não chegava à sustentação por um problema de logística, né? Era difícil você ter um jovem advogado se deslocando até, sei lá, Brasília, enfim, para fazer a sustentação oral. Sim. E agora com tudo online, né? E assim, eu procuro olhar as coisas pelos vários ângulos. Se por um lado eu acho um absurdo essa ideia de cerceamento, por outro lado também reconheço que eu já estive em sessões que enquanto estava aguardando ali a minha vez, tinha alguém jovem ou não, né? E todos nós vimos, né? O colega da rede, enfim. Também vimos, né, o desembargador que a biblioteca era uma placa que caiu, enfim. Então, assim, ou há sustentações que efetivamente fogem, para usar aqui a palavra do Marco Aurélio, fogem à liturgia da coisa, né? Assim, eu já presenciei sustentação que o colega está fazendo sustentação no meio da rua. Então, assim, oi, tudo bem? É como se fosse uma videochamada. E assim, não é para isso, né? O fato de ser online também não pode tornar a sustentação algo absolutamente informal. E não é, né? Não é um ato porque informal. não é, né? Não é um ato informal, é um ato muito sério, envolvendo ali problemas gravíssimos da vida de alguém, de vários alguém, da vítima, do acusado, enfim. Então, acho que talvez esse seja o ponto. Talvez pudéssemos exigir mais na formalidade da sustentação, eventualmente fixando um ambiente a partir do qual ela devesse ser feito, se fosse online, né? Não sei se vestes seriam indispensáveis para se fixar, mas talvez isso trouxesse formalidade ao ato. Não pela veste em si, mas o fato de estar de terno e gravata. Até uma capacitação dos advogados, jovens advogados, de advogados que querem atuar. Eu acho que deveria ter a OAB, auxiliar, como deve ser. Sim, os próprios tribunais poderiam promover cursos se quisessem, né? O STJ hoje tem uma estrutura incrível, né? A gente consegue ser atendido pelo balcão virtual do STJ, assim, uma coisa cinematográfica, né? Alguém te atende, quase que te recebe virtualmente e é tudo muito rápido. Então, haveria condição de por outros caminhos, se chegar ao resultado da sustentação funcionar melhor. Mas eu acho que isso é uma angústia, o projeto vem de uma angústia com uma certa bagunça nas sustentações, né? Uma certa banalização, na verdade, do instrumento, que eu acho que é prejudicial a todos nós até. Porque quando você tem muita gente fazendo sustentação, e aí, né, volta naquele ponto lá de conhecer o padrão decisório, de traçar um plano, né, há casos que não demandam, eventualmente, sustentação. É claro que todo mundo quer falar, mas há casos que você se prepara, você pode se preparar. E chegar no momento, o desembargador, o ministro fala assim, já temos, assim, vamos falar favorável, a doutora quer sustentar mesmo assim? Eu falei, eu não quero falar nada. Até no despacho anterior, às vezes, né, o desembargador já te sinaliza, eu tenho uma posição favorável a esse tema, né? O foco tem que ser no resultado. Exato, não. Eu acho que, na realidade, o protagonista é o cliente. E aí, muitas das vezes, você esquece, você quer e não deve. Eu sempre trago esse questionamento aqui e em todos os lugares que eu participo, que eu vou falar. Assim a gente consegue perceber, ouvindo esses dois mestres, aqui a gente consegue entender que o medo e o receio de atuar, de trabalhar na advocacia criminal, ele sempre vai estar ali, independente se você tem 1 ano de advocacia, tem 6 meses de advocacia, tem 18 anos de advocacia.
sempre vai ter alguma coisa nova que inicialmente vai te dar um medo de continuar, vai te dar receio de continuar, mas independente do medo ou não, para você que está assistindo a gente agora, se você está começando agora, ainda há tempo e é possível você iniciar a sua advocacia criminal. Claro que sempre estudando, sabendo onde você está pisando, conforme disse o doutor Antônio, criando um plano, uma estratégia de defesa que vai gerar, vai surtir efeito, ou pelo menos tem grandes possibilidades de surtir efeito na vida do seu cliente. Não sabendo atuar, procure parceiros que atuem já na advocacia criminal há um tempo, para que você também não se sinta completamente perdido, não entre de cabeça. Mas sempre há o receio sempre vai estar ali, independente do tempo de advocacia. E aí, doutor, me diga como fazer ou atuar nos tribunais superiores, de uma forma que eu consiga me comunicar e me faça ouvir. Os tribunais superiores, acho que eles se dividem assim, em duas partes. Né? Uma parte é conseguir chegar a eles, em especial pela via de recurso. Porque agora eu estou vendo muito um movimento de tribunais superiores. Eu sou especialista em tribunais superiores. Eu sou expert em tribunais superiores. Curso de tribunais superiores. E como que funciona na prática? Porque aqui a gente estava falando da advocacia na prática. Sim. Então, eu quero que traga, assim, de fato, isso aqui funciona. Eu acho assim, de fato, a gente não pode, assim, ignorar que um colega, por exemplo, que ele resida em Brasília e que ele tenha em Brasília, né, o trânsito profissional que nós temos na nossa comarca de atuação, é claro que ele tem uma potência de atuação maior do que a nossa, né? Eu não vou imaginar que se Auri Lopes Júnior chegar para fazer uma sustentação oral, ele vai ser ouvido, um avião, né? Vai ser ouvido como eu serei. Então, assim, porque o fato dele estar lá já faz com que todo mundo pare para ouvir aquela sustentação. Muito embora habeas corpus dele também sejam negados, né? Sim. Então, assim, eu reconheço que há um espaço na advocacia para isso, para essa atuação especializada em tribunais superiores, e eu entendo que o que o colega tem a oferecer nessa atuação é essa maior proximidade com o tribunal. Nada de ilícito, nada de antiético, mas uma proximidade mesmo do dia a dia. Estar sempre ali, com essas pessoas, sabe? Como é serventia, conhece de perto a peculiaridade daquele lugar. Então, isso eu reconheço. Mas acho que com a oportunidade de praticar os atos por videoconferência, o advogado, vamos dizer assim, do interior, e nesse caso aí só distante de Brasília, ele tem plenas condições de atuar em sustentações, tomando, me parece, as mesmas precauções que ele tomaria num julgamento de segunda instância. Acho que até no caso do STJ, por exemplo, é mais fácil de você conhecer o padrão decisório, porque você tem um volume muito grande de decisões proferidas por cada ministro, né, ou sob a relatoria deles. Às vezes a gente tem aqui no Tribunal de Justiça, a gente vai olhar um determinado desembargador e ele foi recentemente para aquela Câmara, ainda está construindo um padrão decisório, você vê acórdãos de mais de uma direção. E no STJ, na maioria dos temas, isso está mais estabilizado. Todo mundo sabe mais ou menos a posição do Ribeiro Dantas, a posição do Schietti, e você tem condição de parar e definir. Então, e aí acho até que nesses ambientes a sustentação ela é importante, mas ela deve ser pensada se ela é fundamental para todos os casos. Ou seja, e aí a gente volta naquela ideia, o mais importante é dentro da estratégia que se traçou para aquele caso, verificar se isso faz diferença, né? Às vezes um despacho com o vogal é mais importante do que uma sustentação maravilhosa, né? Certo. E em outros casos não adianta nada despachar com vogal, porque ele tem posição contrária àquilo que você quer sustentar. E aí é melhor tentar fazer uma sustentação brilhante, porque vai que ele, constrangido pelos que votaram antes, acaba acompanhando a maioria, né? Então, é muito mais sobre traçar um plano do que sobre uma fórmula, vamos dizer assim, padronizada para todos os casos, né? Me parece que é isso, pelo menos. E como saber advogar? Isso eu estou falando para o jovem advogado. Como saber advogar? E pensando também nesse sentido de que o senhor é professor de universidades e pós-graduações. Isso aí. Como saber advogar? O aluno para o mercado. Eu não sou tão mais velho que os meus alunos, mas eu já reconheço hoje que há uma distância grande geracional, né?
você já tem filhos maiores e deve perceber e Carol também, né? Já tá com a dela mais do que engatinhando. São de uma geração diferente da nossa, com focos diferentes e tudo. Então, assim, acho que há um grande ponto hoje que a rede social e tudo, e eu sou entusiasta disso, estou lá, publico lá, mas às vezes ela anima pelo glamour das coisas e não se quer percorrer o caminho tortuoso que existe por trás daquele glamour, né? A modelo que passa lá na passarela toda bonita, né? Antes fica não sei quanto tempo se maquiando, aprendendo a andar, alguém chamando a atenção que não está andando legal, que não está pisando certo, enfim, e isso não aparece, né? E isso é assim em todas as áreas, também na advocacia. Então, acho que um primeiro ponto, né, assim, do como advogar é efetivamente entender que a advocacia, né, não é uma coisa que você passa a ser advogado, né, porque foi aprovado na OAB. Porque isso é um pouco diferente da dinâmica do concurso público, né? No concurso público, você passa a ocupar aquela função porque foi aprovado naquela carreira. Sim. E aí você despenca naquela função, né? Vai ser um bom julgador, um julgador ruim, um bom promotor, um promotor ruim, mas você é aquilo. Sim. Né? E a gente, às vezes, fica com a ilusão de que a aprovação na OAB também faz esse clique, né? De que transforma o camarada que não foi aprovado em advogado. E não transforma. A advocacia é uma atividade, além da função social e tudo mais, que a gente nunca pode esquecer dela, mas também é uma atividade comercial e complexa, porque ela não é uma atividade empresarial, né, da gente vender alguma coisa só. Você tem um serviço prestado que tutela os interesses de alguém, que protege a liberdade de alguém e que, a par disso, precisa ter um caráter comercial, porque nós vivemos disso. Sim. E equilibrar isso tudo não é uma tarefa, vamos dizer, para ser construída sem ter um mínimo de vocação, né? Então a gente falava aqui até agora de se preparar, de estudar muito, de pensar na estratégia do processo, e tudo isso é fundamental, mas falta em tudo isso um toquezinho. Por isso que eu não tenho, né, medo de ser substituído pelo chat GPT, né? Porque ele nunca vai ter a vocação, porque isso é um toque humano, né? Sim. Então, assim, precisa ter um toque de vocação, né? De desejo, de saber por onde quer ir e de ter um tato mesmo para aquilo. E hoje, nos escritórios maiores, nos grandes centros, isso já é uma realidade. Você fala, não, esse cara é advogado, mas ele é advogado do comercial do escritório. Ele é advogado, mas ele é advogado do marketing do escritório. Eu já percebi. Né? O advogado é aquele que fecha contrato, aquele que vai até o cliente, aquele que consegue convencer. Exatamente. Não é aquele advogado de ficar sentado peticionando. É aquele advogado que vai para a rua, que vai para o campo mesmo, que vai para os presídios, delegacia, aquele que está ali no dia a dia. Então, eu estou vendo que existe uma diferença. No meu tempo, quando eu iniciei, tudo era concentrado. O advogado fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo. Né? Estava peticionando, aí no outro dia eu estava no presídio, no outro dia eu estava na delegacia, aí voltava para o escritório, porque eu tinha que peticionar. No mesmo tempo que eu estava lá, voltava para o escritório para peticionar. Era um estresse. Aí eu falei, agora a gente está tendo qualidade de vida, doutor. Eu tô tendo qualidade de vida. Não, então, sério, porque eu sou daquela de fechar contrato, de conversar com o cliente, de estar ali negociando, de ver qual é a melhor proposta, vamos aqui. E aí tem uma pessoa que vai fazer o peticionamento, tem aquela pessoa que é o intelectual, porque tem que ter aquela pessoa que é a cereja do bolo ali do escritório, aí tem aquela pessoa ali que é mais dos horários, vamos organizar a pauta, o que tem para hoje, o que temos para hoje, vamos organizar. Eu acho que isso tudo veio com o tempo. Eu não sabia. É difícil ter uma pessoa que concentra todas essas virtudes nela, né? É difícil. E aí isso acho que é uma grande causa de frustração de quem ingressa na advocacia, né? É achar que advogar né, dizer lá no Instagram sou advogado e que as pessoas vão te procurar e que vai dar tudo certo. Assim. É muito difícil concentrar esse monte de atividade e, se por um lado é difícil, por outro lado, hoje isso é uma vantagem. Então, acho que como advogado, dá para ir por todos esses caminhos, né? Você pode não ser, às vezes, não ter grande verve para peticionar,
ou não ser um cara muito seguro para audiência, mas ser um bom analista de autos, ser muito bom em analisar dados, em peticionar, em pesquisar jurisprudência e tal, em construir raciocínios, em traçar o plano. E o escritório precisa, fechamento de contrato, o escritório precisa dessa pessoa. Né? Precisa. Se a gente olhar hoje até banco de vaga de São Paulo, você vai ter lá contratação de advogado, analista de interceptação telefônica. A contratação de advogado, analista de provas digitais. Ele só atua naquilo, ele fica ali quietinho, em casa, olhando aquilo, mas ele não faz a outra parte. Ele não vai pra rua, não vai pra... Sim. Mas aí nós já temos empresas que são especialistas, mas aí tem advogado que tem, o jovem advogado que sabe muito de tecnologia, vai saber ler de forma muito tranquila informações como essa. Eu acho que é um caminho também. O direito tem muito. Agora, Carol, fala do nosso... Não, antes de mais nada, eu ainda quero saber mais uma coisa. Advogar ou lecionar? Explica esse caminho. Agora ele até bebeu uma golada boa de água. Bebi até água. Eu já sei qual é, mas ele vai falar. Eu já sei qual é. Deixa aí. Olha, eu sou um apaixonado pela sala de aula. Espero envelhecer na sala de aula, assim, ficar, né, aquele senhorzinho que vai lá dar aula. Porque acho que ali é o ambiente das grandes modificações e de possibilidade de ter contato com o novo, até da gente não envelhecer pessoalmente, né? Mas hoje eu sou muito fã da ideia de tentar conciliar os dois e de efetivamente tentar e conciliar efetivamente, porque eu acho que um acaba animando o outro. Quer dizer, também o contato com a prática te permite levar para a sala de aula uma perspectiva diferente e construir na academia soluções que possam ser úteis para o dia a dia. Porque de nada adianta também você pesquisar uma teoria da teoria que não te leva a lugar nenhum. E eu sou um pouco agoniado com aquela ideia de que, né, na teoria de um jeito, na prática de outro jeito. Isso é assim, mas não é sempre assim. E isso não pode ser dito num clima da gente se confortar com essa diferença. Na teoria sim, mas na prática do jeito. Porque, por exemplo, agora o STJ, depois de uma votação, de um voto do Schietti até, no caso da Boate Kiss, ratificando que nulidades, mesmo quando absolutas, podem precluir e dependem de ser apontadas e tudo mais, um voto até, de certa forma, surpreendente, mas o Ribeiro Dantas proferiu um voto num outro caso em que ele afirmava, as nulidades absolutas, elas... independem de demonstração do prejuízo. Ou seja, algo que o STJ não dizia há muito tempo. E que fazia muita gente dizer, na teoria, nulidade relativa é de um jeito e absoluta é de outro. Na prática é diferente. Mas aí, não precisa ser. Então, essas evoluções da própria jurisprudência demonstram que a insistência teórica serve para modificar a prática e para ajeitar a prática. Então, assim, entre lecionar e advogar, eu acho que não dá para escolher. Mas eu quero... Eu quero lecionar até mais velhinho, e embora você tenha, no ato de lecionar, uma burocracia, né? O ato não é um ato glamouroso, ele é um ato que tem uma burocracia que eu, particularmente, não sou muito fã, mas ela é necessária para a parte boa, então seguimos com ela. Um professor muito rigoroso, tá, gente? Eu fui aluna dele. Olha, eu vou te falar. Eu não vou nem contar a história. Leandro, meu esposo, coitado. A verdade, Leandro foi meu aluno também. Mas advogar, eu acho que também dá para advogar até né, uma idade mais avançada, mas acho que chega um momento em que, naquela coisa que falávamos agora, de que dá para ocupar postos diferentes dentro de um escritório, o posto tem que ficar diferente. Tem. Para que você dê conta, até fisicamente, de não prejudicar o cliente pelo avançar da idade, que é natural, né? Também o jogador de futebol não joga futebol até os 80 anos, então, né? Nem o Ronaldinho, nem o Neymar. Então, a gente precisa, em algum momento, ir modificando a nossa posição no escritório, que pode ser ainda de muita oxigenação ali com os casos, de transmissão da experiência, mas que você precisa ter alguns atos. Por exemplo, hoje eu penso, a gente falou aqui muito do jovem advogado, mas eu penso para o colega que tem, por exemplo, 60 anos ou mais, se para a gente é assustadora toda essa modificação tecnológica, né, e do nada
somos do tempo em que a interceptação telefônica era o ouro de Mas produção de era prova. Era escuta, E telefone. que ainda era. Esse eu não alcancei, Não assim, alcancei, era vendo, 2000. mas... A primeira operação em campo foi em 2004. Não, Era assim, CD, gente, CD, ninguém sabe o que é e já houve o tempo da escuta telefônica feita em poste, né? Ainda no telefone fixo. Eu cheguei a folhear uns autos. Eu cheguei a folhear os autos que a interceptação telefônica foi feita sobre um orelhão, porque era o ponto de contato mais próximo de um determinado lugar que se queria investigar na impossibilidade de interceptar Década um 2000, celular, 2000. interceptar um orelhão, porque todo mundo usava aquele orelhão. Então, assim, se sai disso, né? E chega a quebra de nuvem e devassa de dados e tudo mais, né? É difícil para você acompanhar, até do ponto de vista tecnológico mesmo, né? Mas acho que a vantagem que a gente tem hoje é que, com a globalização, com essa facilidade da internet, né, a gente está aqui, mas a gente pode ter um apoio em São Paulo, você pode ter o melhor cara analista de dados, a melhor empresa de apoio, a figura do assistente técnico também ficou mais fácil para esses detalhes, né? Sim. Então, acho que há espaço para todos e o advogado não precisa envelhecer necessariamente, ou não precisa deixar a advocacia dele envelhecer, né? Dá para seguir em frente desde que ele esteja sempre antenado com essas evoluções, ainda que ele não faça diretamente, né? Eu acho que tem que estar aberto para que o jovem advogado possa exercer com plenitude, auxiliando quando necessário, e estar aberto assim a essas tecnologias que fazem a diferença na advocacia. Hoje é necessário. É necessário. É necessário, é algo necessário. E agora, doutor, vamos fazer um bloco de frente com a defesa. O que é isso, de frente com a defesa? É um quiz. E aí, Carol vai iniciar. Ai, meu Deus. Pode iniciar. Vamos lá. Aí a sequência Inovação, de perguntas inovação. rápidas. Não pode raciocinar muito, não. Isso é difícil com isso. Vamos tentar. Se não fosse advogado nem professor, o que seria? Qual outra profissão? E eu acho que eu não seria, não faria outra profissão, Carol, de verdade. Não é por coisa, não. Eu não me enxergo em outra atividade. Sou um apaixonado pelo direito mesmo, assim. Eu gosto muito do que eu faço. Sério? Não me vejo em outra coisa, juro. Não me vejo. Gente, é a primeira pessoa que eu escuto falar isso. Eu juro. Geralmente assim, a pessoa fala, eu seria político, ou sei lá. Artista. Artista, qualquer Artista coisa. tem um pouquinho a ver com a advocacia, né? Vai lá, E doutora. a data mais importante pro doutor? Uma data mais importante. Meu Tem que ser Deus. rápido, doutor. Caramba, Rápido. Uma data mais importante. Não sei, há muitas datas que marcam a gente, né? Vamos lá, Advocacia doutor. mesmo. Uma data Vamos profissional muito delimitar, importante. Tá facilitando pra ele. Tá uma data- facilitando pra ele. Tá facilitando uma pra data ele. profissional muito importante. Eu acho que o lançamento do livro Descalço de Pés de Chinelo, sobre controle penal e tráfico Trouxe de pra drogas. gente. Pra Não trouxe um apresentar. exemplar, mas olha, mas fica essa dívida, hein? Fica essa dívida. E eu quero autografado. Vamos, e eu quero vamos. apresentar aqui. Na verdade, eu já tenho. Aí, tá vendo? Eu não tenho. fui aluna Então dele. pode Vamos. trazer um pra mim autografado. Faço questão, doutor. Vamos. Ai, Carol. meu Deus, vamos lá. Me diz sua maior motivação. Minha maior motivação, acho que é perceber que a gente atua combatendo violações a direitos. Acho que essa é a maior motivação. Perceber que no pequenininho a gente pode ajudar a mudar o todo. No que dá, né? No que dá. Ninguém tem aqui a pretensão de virar o mundo avesso, mas no pequenininho ajudar ao respeito naquilo que a gente acredita e que dá sentido à nossa profissão, que é uma Sim. Constituição, enfim, a existência de direitos fundamentais. Então, acho que é isso. O que dá motivação é isso. Direito penal ou processo penal? Para lecionar, processo penal eu acho mais saboroso. Para atuar, eu prefiro peticionar direito penal. Temas de direito penal em petição. E aí, para finalizar, um único conselho que você daria agora para um estudante de direito, um jovem advogado? Caramba, esse é o mais difícil de todas as perguntas. Não, mas eu acho assim, primeiro por mais difícil que isso seja para o jovem, e todos nós passamos por isso, mas verificar qual é a sua direção. Semana passada um aluno mandou mensagem dizendo, professor, eu dei uma parada no curso, eu estou vendo aí, vou passar um semestre sem fazer nada, porque eu quero ver se é isso mesmo que eu quero. E assim, imagino que os pais não devem ter ficado efusivos por ele estar fazendo isso. Mas é um ato de prudência, é uma coisa boa. Às vezes a gente constrói um plano que não é nosso, então
ter certeza do que você quer na área do direito. E uma das perguntinhas foi o que me motiva. Eu acho que para você saber para onde você quer ir, você precisa saber o que te motiva, né? Se a sua motivação for motivação pequena, for, é porque eu quero ter sucesso financeiro. Sucesso financeiro dá para você ter com um monte de coisa diferente, né? Então, definir qual é a sua motivação para que você defina para onde você quer ir. E aí, precisa de um ponto final, que é você saber se aquilo é viável, né? Eu quero trabalhar com direito, né, aeroespacial. Aqui não vai dar, né? Você vai ter que ir para outro lugar. Então vai ter que ir para outro canto. Então, ver isso, né? Se é viável. Eu acho que se você fizer essa tríade, que é difícil da gente definir na vida, se é viável, qual é a minha motivação, e aí eu ter uma direção, com isso, se é uma coisa que você gosta, pô, aí você tá já de prato cheio. E é claro, estudar pra caramba, né? Porque a gente não pode parar nunca, né? Estudar tudo. Gente, estamos finalizando, chegando ao fim de mais um podcast com a Palavra Defesa, com o Dr. Antônio. Muito obrigada. Ficamos sabendo mais um pouco da sua trajetória, o que te motiva, o que te fez chegar ao auge da sua advocacia criminal como professor, um professor de excelência e um advogado que de fato é comprometido. E se quer saber mais sobre com a Palavra Defesa, volta lá no primeiro episódio, tem um pouquinho de Carol, doutora Carolina, e estamos falando um pouquinho sobre nós. Doutor Antônio, muito obrigada mesmo, foi um bate-papo excelente, excepcional, de muito conhecimento, eu fico lisonjeada mesmo e estar trocando essa experiência com o doutor. Doutora Tânia, doutora Carolina, a lisonja é minha, a alegria é minha. Agradeço muito aqui por a gente ter podido bater esse papo, e os ouvintes e aqueles que assistirem, que querendo participar desse papo, podem trocar conosco, mandando mensagens lá para a página específica da doutora Tânia e da doutora Carol, e também podem me encontrar lá no Instagram, no @criminalantoniofilho. Isso aí. Não esqueça, gente, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho aí para chegar as notificações para vocês, e mais uma vez, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. E aí, nos sigam na rede social. Vamos lá, muito obrigada, doutor. Ai, saiu.